Tem um certo mistério, né, em como a gente consegue memorizar coisas, e é importante a gente começar a entender a sua memória. Para você trabalhar a sua memória, vamos tentar entender como é que ela funciona? Tem coisas que você vai se lembrar pelo cheiro. Sabe quando você volta num lugar e tem um cheiro de bolo de cenoura e você imediatamente se lembra da casa da sua avó? Eu tenho umas coisas assim de associações que eu faço muito, que funcionam para mim. Vou aumentar bem nisso daqui para frente. Por exemplo, eu sei o dia em que eu me mudei aos 8 anos de idade para a primeira casa própria dos meus pais, que ficava na rua Caetanópolis, no bairro do Jaguaré, em São Paulo, quase no Parque Continental, quase Osasco. Eu sei que eu mudei para aquela casa no dia 11 de janeiro de 1978. Por quê? Porque a minha prima, Fabiana, nasceu no dia 10 de janeiro de 78. Eu sei a data de nascimento dela. Eu sei a data do aniversário dela, eu sei o ano que ela nasceu. E eu sei que eu mudei para casa, primeira casa que meu pai comprou, meu pai e minha mãe compraram, eu mudei no dia seguinte ao nascimento da minha prima. Isso ficou impresso no meu cérebro. Eu não esqueço que primeira casa própria dos meus pais, eu me mudei para ela no dia 11 de janeiro de 78. E por que eu me lembro? Por causa da minha prima, que nasceu no dia 10, no dia anterior. Existem memórias diferentes. A memória não é uma coisa só. A memória, e todas as pesquisas levaram a isso, ela tem subdivisões. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo também é chamada memória de trabalho, mas, para efeito de compreensão, muitos trabalhos dividem memória de curto prazo da memória de trabalho. Então vamos lá. Memória de curto prazo. Para dar um exemplo do nosso dia a dia hoje, lidando com tecnologia, é tudo aquilo que a gente precisa muito rapidamente. Por exemplo, quando você vai recuperar uma senha e o aplicativo te manda um código que você abre numa tela e você tem que ir para outra tela para digitar aquele código. Então ele te manda um código, por exemplo, 625541. Aí você lê esse código e você vai para outra tela. E aí você tem que digitar aquele código. Então você tem que lembrar e escrever 625541. Imediatamente depois de você usar aquele código e de acessar a nova senha que você vai criar, você não precisa mais lembrar daquele código. 625541. Para que eu preciso lembrar disso? Vai descartar. Isso é memória de curto prazo. A memória de trabalho, que é uma extensão da memória de curto prazo, ela é uma função executiva. Ele é um sistema cognitivo que te permite processar e armazenar informações por um breve período de tempo. A memória de trabalho te permite armazenar, digamos, de 2 a 7 itens por períodos curtos, mas que você vai acessar naquele período. Na tua rotina você vai acabar acessando. Mas é o que é chamado a memória de curto prazo. Memórias de curto prazo podem até se transformar em memórias de longo prazo. Você memoriza e depois ela fica codificada de uma maneira que você vai lembrar para sempre. Qual é o número do seu CPF? Bom, você vai lembrar. A memória de curto prazo, ela está alojada numa região do cérebro chamada córtex frontal, que é basicamente essa região na parte frontal, com perdão da redundância. A memória de longo prazo, ela se aloja de outra maneira. Ela se aloja no hipocampo. É uma área do cérebro que fica mais ou menos assim. E tem coisas que você vai trazer da memória de curto prazo, vai consolidar, depois eu explico esse processo, e vai ficar alojado na memória de longo prazo. Então, coisas como o seu número do RG, da sua carteira de identidade,
do seu CPF, o seu endereço, o número do telefone. Por exemplo, eu me lembro que no dia que eu fui trabalhar na revista Placar, eu telefonei para o Celso Unzelt, que era um editor, tinha o cargo de editor na revista Placar em 1991, e ele me disse, corre para cá que o redator-chefe vai te contratar. E eu liguei de um orelhão, velho telefone público, e liguei o número dele, 534-5217, que eu lembro muito porque o Celso Unzelt tinha um número 534-5217. Associações ajuda a gente a memorizar. E a memória de curto prazo virou para mim uma memória de longo prazo. Depois esse mesmo número de telefone virou o meu número de telefone profissional, porque eu dividia a mesa com o Celso Unzelt. Unzelt. E o número do nosso telefone passou a ser 534-5217. Existem 3 etapas para você construir a memória. Especialmente quando a gente fala de memória de longo prazo, isso fica muito preciso. São as etapas da codificação ou registro, a consolidação ou armazenamento e a recuperação. Vamos começar pela codificação. A segunda palavra é muito clara, é quando você registra a memória. Você codifica e registra a memória no seu cérebro. Isso se dá por meio de ativação de neurônios que imprimem essa informação no teu cérebro. Você pode fazer isso isso vai acontecer com você por meio visual, auditivo ou semântico. Com o sistema de ativação dos neurônios, você vai fazer uma espécie de impressão no seu cérebro dessa informação, como se fosse a impressão de uma imagem ou de um texto numa página de um livro. Codifica, registra. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a consolidação ou o armazenamento. Nem tudo que você vai viver num dia vai ficar guardado. E para que fique guardado, é fundamental você ter descanso, sono. No momento do sono, você vai consolidar essa memória, a memória que foi fundamental do que você aprendeu, apreendeu do exercício daquele dia. A gente precisa de sono e a gente precisa, para armazenar, para consolidar, de repetição. A repetição é o que vai te formatar, consolidar e definir o armazenamento dessa memória. Do ponto de vista técnico, a etapa é consolidação ou armazenamento. A terceira etapa é a recuperação. Então, vamos lá. A tua memória de longo prazo está no hipocampo. Quando ela é consolidada, armazenada, ela está no córtex cerebral. Quando você vai recuperar essa memória, ela vai voltar para o hipocampo por meio de junções de neurônios, sinapses, conexões neurais, que vão ser facilitadas, do ponto de vista prático, por meio de associações ou questionamentos. Então você vai perguntar como é que era mesmo aquela situação e você vai ter as suas sinapses que vão ajudar a trazer de volta, a recuperar essa memória. Do ponto de vista do jornalista, eu vou tentar dar um exemplo prático. Outro dia eu estava assistindo a um jogo Internacional e Gênua e o comentarista foi explicar que a camisa número 2 do Gênua, branca com uma cruz vermelha no peito, ela era daquele jeito por causa da Cruz de São Jorge, que é uma cruz vermelha, como na bandeira da Inglaterra, e que, como Gênova
teve uma colonização inglesa forte. O brasão de Gênova tem a cruz de São Jorge. Por isso a camisa do Genoa é daquela maneira. Logo depois que ele falou isso, e na hora que ele falou isso, eu me lembrei de uma camisa anterior da Internazionale de 2008, ano do centenário, e ele falou assim: cara, vendo essa camisa do Genoa, parece que eu já vi a Internazionale jogando assim. E jogou mesmo, no ano do seu centenário, e ele contou a história. A Internazionale teve uma camisa também branca com a cruz de São Jorge no peito, porque o brasão de Milão também tem a cruz de São Jorge. O que ele fez naquele momento? Ele contou a história que ele tinha preparado da camisa do Genoa. E a memória dele, por meio dessa associação, trouxe de volta essa memória da camisa da Internazionale. E ele conseguiu juntar uma informação à outra. Isso a partir das conexões de neurônios, das sinapses que a gente faz no nosso cérebro, que a gente constrói no nosso cérebro, e que as associações ajudam muito para recuperar a última etapa da memória. Nesse processo todo, para você trabalhar a sua memória, se você preza, se você entendeu que em tempos de inteligência artificial é importante você trabalhar a sua memória, você não ser escravo da inteligência artificial, você ser um ser humano que se senta numa mesa de botequim, de restaurante e conversa, é importante saber o que ajuda e o que atrapalha no processo da memória. Então, o que atrapalha? Uso de drogas, álcool, tudo que atrapalha seu sono, o cansaço, o estresse, não é que você não vai ter memória. São coisas que atrapalham no processo. Coisas que ajudam no processo de memória, além de evitar tudo isso que atrapalha e, portanto, auxiliar seu sono. Associações, repetições, formalistas, organizar dados. A gente vai avançar muito nesse processo, mas, por exemplo, você saber que a independência do Brasil foi depois da Revolução Francesa e depois da independência dos Estados Unidos, vai te ajudar se você precisar lembrar que o Brasil se tornou independente em 1822, por exemplo. Se você organizou esse pensamento em forma de lista, em forma de data, ou da maneira como você conseguir associar, isso vai ajudar no processo de armazenamento da tua memória e você vai recuperar com mais facilidade com todos esses itens que ajudam ou atrapalham a memória.